Agora, nesse vídeo eu vou tratar com vocês com relação a acidente de trânsito, que é um assunto que está sendo muito procurado hoje na área do direito de trânsito por advogados especialistas, e tem muitas pessoas que têm dúvidas, inclusive o cidadão de bem também tem muitas dúvidas com relação ao acidente de trânsito. Existem muitos temas sobre este assunto, mas então nós temos que tratar por vídeo, um tema por vídeo. Se você tiver alguma dúvida, que precisar de alguma ajuda, esclarecimento, você sempre deve consultar um advogado de sua confiança, de preferência especializado na matéria, porque é uma matéria muito específica. O acidente de trânsito ele tem que ter alguns cuidados. A primeira coisa que você deve verificar no acidente de trânsito é se deve ou não deve, se é obrigatório ou não é obrigatório a confecção do boletim de ocorrência. Quando que é obrigatório? Obrigatório é quando há vítimas, quando há pessoas feridas. Então, lesão leve, tem lesão grave, né, gravíssima, tem morte, né, e tem situações que não tem vítima, não tem ninguém se machucou. Nesse caso, quando ninguém se machucou, não há vítimas, né? Não estou falando o carro sim, o carro é evidente que o carro sofre prejuízos, mais graves ou menos graves, ele sofre prejuízo. Mas você quando você comete ou sofre, enfim, o acidente de trânsito, se não há vítima, você não é obrigado a registrar o BO, o boletim de ocorrência, não é obrigado, mas poderá fazê-lo em até 180 dias, tá? Então, dos fatos até 180 dias. É óbvio que o ideal é que você faça entre o mesmo dia, no dia seguinte, pode ser até uma delegacia de polícia civil, né? Ou pode também ser pela delegacia virtual. Praticamente todos os estados já tem, um ou outro que não tem, mas você pode fazer e você recebe um comprovante por e-mail. Tem valor jurídico esse boletim de ocorrência, tá? Você tem que fazer esse boletim de ocorrência e guardar com você. Veja, o boletim de ocorrência não é para julgar, fazer julgamento, tá? O boletim de ocorrência é para narrar fatos. Claro que quem está fazendo o boletim de ocorrência, ele dá, vamos chamar assim, uma temperada, né, na versão dos fatos. Lógico que todo mundo se acha com a razão. Às vezes a pessoa confessa que errou, é muito difícil, mas a pessoa reconhece, mas ela registra os fatos sempre numa versão onde é assim, mais tendenciosa. Veja, boletim de ocorrência não é julgamento, tá? Não é, até mesmo quando tem vítima, que o policial vai no local, o policial militar, bombeiro, pode, polícia civil, enfim, geralmente polícia militar, né? Não é, às vezes a polícia militar tem uma interpretação dos fatos, tá? Mas aquele fenômeno jurídico não é um julgamento, tá? Ainda que exista um relato dos fatos tendencioso entre colocar uma das partes como culpado e outra inocente, ainda assim, não é um julgamento. O boletim de ocorrência não é julgamento. Tem muitos boletins de ocorrência que parecem um julgamento. Quem é certo, quem é culpado. Quem fez, quem deixou de fazer. Veja, às vezes os fatos narrados no boletim de ocorrência, eles dão a entender por uma culpa de um lado e a vítima do outro, mas chega no processo judicial, as coisas se invertem, tá? Então não é porque fez um boletim de ocorrência já está ocorrendo um julgamento, tá? Você tem até 180 dias para registrar. Outra coisa, não é obrigatório, como eu falei, tá? Como eu falei na questão de julgamento, outra coisa. Quando tem vítima, quando tem pessoas machucadas, existe uma infração de trânsito se você não fizer o boletim de ocorrência. Artigo 176, tá? Você pode perder a sua carta, uma multa é 5 vezes mais, deve dar uns 1.500, 1.900 a multa, e 7 pontos na carteira e perde a carta, sofre uma suspensão de CNH. Você é obrigatório relatar os fatos. Machucou, teve vítima, veio a ambulância, veio o pronto-socorro, veio o SAMU, veio alguém, socorreu, né? Socorreu a vítima e levou para o hospital e não informou. Isso daí, se vier os fatos, ficando elucidado esses fatos, ele pode gerar uma suspensão de CNH para as pessoas que não comunicaram. Isso é perigoso, tem que informar.
tendo vítima, ainda que seja leve, tem que informar. Geralmente as pessoas não informam porque geralmente está com problema na carteira de habilitação, quer fugir da polícia, né? Uma série de fatos que eu vou narrar em outros vídeos, que tem situações que acontecem de acidente, tá? Que por mais grave que seja a situação da pessoa, é melhor ele ficar no local. Esse negócio de dar acidente, da fuga, é perigoso, tem que tomar cuidado, tá bom? Qualquer dúvida, abaixo do vídeo tem o nosso site, tem um e-mail, se precisar esclarecer alguma dúvida, se você é cidadão, advogado, que você precisar, pode contar aí conosco e sempre procure, com relação a acidentes, procurar respeitar a lei, que não é simplesmente bater o carro, fazer um acordinho e ir embora, não é bem assim. E às vezes é melhor você tirar foto, sabe? Fazer o boletim de ocorrência, porque às vezes você acaba gerando um problema maior depois, porque você não tem certeza absoluta se a outra parte vai ou não vai, né? Entrar com uma ação de indenização na vara civil depois, tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Qualquer dúvida, fale conosco. Dr. José Ricardo Adam, advogado especializado em direito de trânsito. Forte abraço para vocês. Cuidado, tá? Com acidente de trânsito, nem sempre a gente é responsável, nem sempre. Mas somos vítimas, né, de outros fatores. E às vezes somos vítimas e acabamos por uma defesa mal feita ou uma falta de visão jurídica, como o que falar ou o que não falar, né? Falar da maneira correta, agir da maneira correta, você além de ser vítima, você ainda acaba tendo que pagar o prejuízo, se você não souber se comportar diante de uma situação dessas. Um abraço para vocês e obrigado.